Questão 1. A preposição de destacada na frase. São crianças que, justamente por falta de vivência, ainda não foram contaminados pelas regras de convivência. Pelas regras de convivência, tem sentido de. Veja, na hora de classificar o valor semântico da preposição, qual é a dica? Para você saber qual é a circunstância que ela traz, qual é o valor semântico que ela traz, a dica é olhar o que vem depois, ó. De convivência é o que em relação a regras? Regras desse tipo. Tipo, especificação. Resposta letra C. Vamos embora lá. Ó, especificação, você vai ver em outras bancas com o nome de tipo. Tipo, especificação. Resposta letra C. Questão 2. Então, a gente está começando aí com 13 questões da VUNESP. O objetivo das 13 questões é você começar pela banca mais simples, que é a VUNESP. Mas não quer dizer que ela seja fácil. Então, ela diz assim, ó, nas passagens, isso garantiu nossa vida por muitas gerações. E talvez um dia descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. As preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de. Então, presta atenção, ó. Isso garantiu nossa vida por muitas gerações. Garantiu, ó, outra coisa que te ajuda é colocar a seta, ó. Garantiu por muitas gerações. Garantiu, ó, gerações é o que em relação a garantiu? Garantiu por esse tempo. Tudo bem? E a outra, ó, vem comigo, ó. Talvez um dia descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. Então, vamos lá, ó. Pela digitação. Pela digitação, manda a seta para transmitida, ó. Transmitida pela digitação. Tá, veja, esse transmitida, você vai ver comigo mais adiante, é como se eu dissesse, foi transmitida. É como se tivesse aqui um verbo auxiliar implícito de voz passiva. Esse verbo auxiliar que está implícito, quando você coloca, isso te ajuda a ver que é voz passiva. E esse pela, então, que é o elemento que age, que tem valor sintático aí de agente da passiva. Vou repetir. Coloquei esse foi, senti o cheiro de voz passiva, esse pela é o elemento que age. É o agente da passiva. Resposta letra D. Tempo e agente. Tudo bem? Vamos lá. Bora lá, próxima. Questão 3. Aqui tem um texto e a banca diz assim: nas expressões destacadas no primeiro parágrafo, por séculos e por eventual cometimento de algum desses pecados, veja, a banca quer que você classifique os valores semânticos dessas preposições. Na hora de classificar os valores semânticos, você vai ter de ir, você vê que a VUNESP fala respectivos contextos. Por que ela fala assim? Você tem de ir ao texto. Quando você vai ao texto, vem comigo, ó, ele diz assim, ó, todo mundo conhece os 7 pecados capitais e por séculos muita gente viveu. Esse por séculos aqui está se referindo ao verbo. Colocar as setas te ajuda a entender o contexto. Porque aí fica assim, ó, muita gente viveu por séculos. Ora, quando ele fala muita gente viveu por séculos, ou você marcaria a letra A, duração, né? Ou seja, viveu durante esse tempo por séculos, concorda? Faz sentido duração. Ou você marcaria B, porque tempo decorrido, ou seja, viveu nesse período aí decorrido por séculos. Então, eu acho que, inicialmente, você ficaria em dúvida entre A e B.
Tudo bem? Agora vamos embora para a segunda preposição. Ele diz aí, por eventual cometimento de algum desses pecados. Tá, vem comigo, ó. Então, você vai ao contexto. Quando a banca diz contexto, você entendeu? É porque você tem que colocar as setas. Então, eu vou lá, ó, continue comigo, ó, lendo aqui. Sob o pêndulo da censura, ó, deixa eu ler daqui, que senão você não vai entender. Todo mundo conhece os 7 pecados capitais. E por séculos, muita gente viveu sob o pêndulo da censura e da condenação moral por eventual cometimento de um desses pecados. Esse por eventual cometimento por um desses pecados também se refere a viveu. Viveu sob o pêndulo da censura por eventual cometimento de um desses pecados. Então, ele viveu, muita gente viveu assim por causa disso. Você entendeu? É difícil colocar as setas, mas quando você começa a aprender isso, fica mais fácil, facilita a tua vida nas questões. Porque, ó, refere-se a verbo, viveu por causa disso. Esse por tem valor semântico de causa. Pronto, entre a A e a B, resolvemos a questão. Resposta, letra A. Tudo bem? Esse por tem valor semântico de causa. Bora mais. Questão 4. Mesma história. Aqui, a banca quer o valor semântico da preposição. Então, vem comigo. O trecho é: se os filhos tiverem momentos felizes, pode-se levantar as mãos para o céu. A palavra destacada estabelece sentido de, tá vendo? Você tá entendendo as questões? Então, é mais uma questão de valor semântico da preposição. A banca quer que você diga qual é o sentido. Lembre aquilo que eu te ensinei, para a gente saber o valor semântico da preposição. Não é só a preposição, é a expressão toda. Ou seja, não fique olhando só para a preposição, olhe para o que vem depois dela, tá? E outra coisa que você faz é colocar as setas para te ajudar. Ó, levantar para onde? Levantar as mãos para onde? Para o céu. Tá, então vai levantar em direção ao céu. Resposta letra C. Outra coisa que você tem que é legal você perceber é que os nomes que as preposições indicam, as ideias, as noções, são bem específicos. Você reparou isso? Em conjunção, você não tem esses nomes, tipo conjunção com valor semântico de direção. Entendeu? Conjunção é assim, conjunção temporal. Vou repetir. Conjunção temporal, conjunção causal. Preposição, não. Preposição tem uma lista de valores semânticos muito maior do que conjunção. Tá vendo esse nome tão específico? Entendeu? Direção é o valor semântico da preposição. Você vai dizer assim, repita comigo, o que você vai dizer isso na prova? Você vai dizer que essa preposição tem valor semântico ou valor nocional de direção. Adriana, poderia ser lugar? Para o seu lugar? É que preposição, ela tem nomes mais específicos. Então, em vez de você falar lugar, que é um nome muito genérico, você vai falar direção, que é um nome mais específico. Você está entendendo? Está caindo a ficha? Preposição tem nomes mais específicos do que conjunção. E aí você vai olhar para a questão e vai falar assim, essa preposição tem valor semântico de direção. É assim que você tem que falar nas provas, tá bom? Bora mais. Questão 5. Aqui, a banca diz, na passagem com, tá vendo? Ela destacou uma preposição. Com a exposição online das informações pessoais, a preposição destacada forma uma expressão. Você tá vendo o que a banca está te falando? Não é a preposição. É a expressão que ela forma. É aquela dica que eu te dou que é para olhar para o que vem depois da preposição. Não é só a preposição, é a expressão. A banca quer saber qual é o sentido dessa expressão. Tá bom, eu tenho de ir ao contexto. E, de preferência, saber colocar as setas, porque vai ficar mais fácil. Então, leia a partir daqui, ó. Então, leia aqui, ó. Antigamente era bom poder dizer: todo mundo conhece meu nome e sabe quem eu sou. Hoje, com a exposição online das informações pessoais, é o que você menos quer. Então, ó,
com a exposição online é o que você menos quer. Então, vamos lá. Esse com ó, não tem valor de por causa de. É como se eu dissesse, por causa da exposição online das informações pessoais, é o que você menos quer. O fato de faz com que. É o valor semântico de causa. Você ficaria aí, deixa eu ver se só uma diz a causa. Só uma diz a causa. Resposta, letra B. Tá mole a questão. Só a letra B falava causa. E aí ela diz causa equivalendo em norma padrão a devido a exposição online das informações pessoais. Outra coisa que eu quero que você perceba que a VUNESP fez na questão é trocar uma preposição por uma locução prepositiva. Então, ela está trocando uma preposição por uma locução prepositiva de mesmo sentido. Tá lindo, entendeu? Coisa linda, resposta letra B. Uma outra coisa também que eu quero que você perceba é que muita gente perde a coordenação motora e marca a letra D. Porque muita gente acha que tudo é modo. Lembra que eu te falei? Então, nessas questões de concursos, sempre vai aparecer a opção modo. Porque no início, o cara acha que tudo é modo. Mas não é modo, porque modo é o mesmo que jeito. Isso não é jeito de nada. Isso é causa. Há uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Bora mais. Questão 6. Mesma pegada. Só que aqui, veja, a VUNESP está trabalhando com o até, que é uma preposição que despenca nas provas. Atenção, o até pode trazer duas ideias. Guarde isso, que você vai usar isso para todas as bancas. O até pode trazer ideia de limite ou de inclusão. Quando trouxer a ideia de limite, dependendo da banca, vai perguntar se é limite de tempo ou se é limite de lugar. Tudo bem? Então, ó, depende da questão e depende da banca lá na hora. A banca pode pegar um até e perguntar, traz ideia de limite? Sim. Ela pode perguntar, é limite de quê? Ou é ideia de quê? E aí, limite pode ser tempo ou lugar. Por exemplo, você diz assim, vou ficar até 2 horas, limite de tempo. Se você diz assim, vou até o portão, limite de lugar. Então, você vai sentir aí pelas questões de todas as bancas que isso varia. Pode perguntar se é limite, pode perguntar se é tempo ou se é lugar. E uma outra ideia, um outro valor semântico que o até pode trazer é o valor semântico de inclusão. Abrindo aqui parênteses rapidamente, a classificação gramatical muda. O até que indica limite é a chamada preposição. E o até que indica inclusão não é a preposição, é chamada palavra denotativa. Ou alguns autores dizem advérbio. Isso vai depender do autor, vai depender da banca. Uma notícia boa é que as bancas não estão nem aí para os nomes em geral, elas não vão pedir o nome do até. Até a palavra denotativa ou é preposição? Isso não cai em prova. O que cai, você vai ver, é o valor semântico. Mas eu quero abrir esses parênteses para você não ficar perdido, desinformado por aí. Vou repetir. Se o até indicar limite, valor semântico de limite, morfologicamente vai ser uma preposição. Se indicar inclusão, aí pode ser chamada de palavra denotativa ou advérbio de inclusão, depende dos autores aí, o posicionamento da banca. Repito, o que vale é ver o valor semântico. Então, quando é que o até indica a inclusão? Quando você diz assim, ó, até eu vou à festa. Então, neste caso, o até não tem valor semântico de limite, tem valor semântico de inclusão. É a chamada palavra denotativa de inclusão. Vamos embora, então. Ó, até pode ser tempo, pode ser lugar, pode ser inclusão. Vamos ver exemplos agora nas questões de concursos? Bora lá. Questão 6, VUNESP. Considere o sentido. Você está vendo que a banca quer é sentido, ela não está nem aí para o nome. Ela nem quer saber se é palavra denotativa ou se é preposição, ela quer saber o sentido. Então, vem, ó, parecia até
que o catálogo telefônico, quando eu digo parecia até, é como se eu dissesse parecia inclusive. Não é mesmo? Tá, parecia inclusive que o catálogo telefônico. E na segunda frase, para você ir do início da Avenida Paulista até o final dela, ora, esse até, neste contexto, está trazendo ideia de lugar. Tanto faz você dizer limite de lugar, você poderia dizer esse nome todo, ó. Você poderia dizer preposição com valor semântico de limite de lugar. Tudo bem? Ou dizer simplesmente limite ou simplesmente lugar. Então, qual dessas opções resolve a questão? Resposta letra E. Vou repetir. A banca não está perguntando o nome. Você diria assim, ó, na letra E, você diria assim, palavra denotativa de inclusão, no primeiro caso, e, no segundo caso, preposição com valor semântico de limite de lugar. Esses seriam os nomes completos. Mas você viu que a Vunesp queria só o sentido? É isso que importa. Tá bom? Bora mais. Questão 7. Considere as frases reescritas para responder a questão. Então, vamos embora. A banca traz aí 3 frases e vem perguntar o seguinte, se as preposições destacadas estabelecem entre as palavras correta e respectivamente as relações de... Então, relações de é a mesma coisa que sentido. Você entendeu o que a banca quer? De novo, a mesma coisa. Valores semânticos das preposições. Então, vamos embora lá. É como se o envelhecimento pudesse ser abreviado e experimentado em 1/1000 de segundo. Pronto, ó, já peguei o macete, o mecanismo. Eu quero saber o valor semântico dessa preposição. Não é só a preposição que eu olho, é o que vem depois dela, a expressão toda. Tá, e outra coisa, tá ligada a verbo, ó, pudesse ser abreviado e experimentado em 1/1000. A ideia é de tempo. Só em saber que é tempo, ou é letra B ou é letra D. Tudo bem? Vamos embora para a segunda. O lançamento periódico das coleções de roupas e acessórios se atropelam para impulsionar. Ó, para impulsionar a indústria, tá ligado a atropelam. Se atropelam com a finalidade de. Pronto, matamos a questão. Resposta letra D de dado. A última, vamos só verificar a última, companhia, ó. Dá origem ao sentimento da nostalgia instantânea. E com ela, o amor e o luto por aquilo que acabou de acontecer. Então, ele dá origem ao sentimento da nostalgia. Na verdade, esse que é porque a frase está cortada, né? Mas esse com ela está ligado à oração seguinte. Na companhia dela, o amor e o luto por aquilo que acabou de acontecer. A frase está cortada, mas dá para ver que a ideia é de companhia. Falo isso que às vezes você precisa do contexto todo para entender o valor semântico da preposição. Mas ali você conseguiria perceber que o valor semântico é de companhia. Está me lembrando uma questão da FGV em que a banca vinha com uma frase sem contexto algum. E ela dizia assim, ó, pipoca com guaraná. Você se lembra dessa propaganda, pipoca com guaraná? Aí a banca perguntava qual era o valor semântico da preposição. Com. Pipoca com guaraná. Presta atenção. Aí vinha a letra A. Modo. Todo mundo marcou ela. A letra A. Tipo. É meu jeito. Guaraná. Não. Letra B. Especificação. Letra C. Causa. Letra D. Tempo. Letra E. Companhia. Resposta letra E. Na questão da FGV, a banca lascou um com ali de pipoca com guaraná, perguntando qual era o valor semântico. É valor semântico de companhia. O valor semântico de companhia é esse, é um com o outro. Pipoca com guaraná é companhia, porque é a pipoca acompanhada do guaraná. Que coisa, hein? Bora mais, questão 8. Nesse trecho, o vocábulo destacado que expressa o sentido de ausência e privação. Pronto.
com a VUNESP, você está aprendendo mais essa. Coisa linda, isso que a VUNESP está mostrando aqui. Em outras palavras, ela está dizendo para você que existe aí um elemento que tem valor semântico de ausência, que é o mesmo que privação. Qual desses elementos tem valor semântico de ausência ou privação? É só você ir ao texto, veja o que ele diz aqui, ó. As famílias são grupos primários, blá, 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 nos quais as relações entre os indivíduos, tal. E aí ele diz, o que justifica muitas vezes o amor existente entre pais e filhos adotivos. Logo, sem relação consanguínea. Então, veja lá, o amor existente entre pais e filhos sem um amor sem relação consanguínea. Quando você vai ao contexto, você perceba que ele está falando, o amor, que é o amor existente entre pais e filhos adotivos, é um amor sem relação consanguínea. Pronto, aí eu vejo que esse sem tem valor semântico de ausência / privação. Resposta letra E. Você acabou de aprender mais um valor semântico de preposição, ausência / privação. São nomes muito específicos que você aprende assim, treinando. Questão 9, VUNESP. VUNESP é uma das bancas que mais tem questão disso. Ela diz assim, nessa passagem, o seguinte vocábulo expressa sentido de direção. Pronto, você tem de achar um vocábulo que traga a ideia de direção. Eu vou diretamente ao ponto com você, para a gente não perder tempo. Quando ele diz, retornam às suas casas. Então, quando ele diz retornam às suas casas, ele está dizendo retornam em direção às suas casas. Em direção a. A banca queria saber o valor semântico de direção. Resposta, letra A. Perdão, letra C, que é o A da letra C. Tá bom? Vamos só passear pelos outros? Vamos ver se aqui esse nas. Vamos ver se todas essas palavras tinham valores semânticos e do que eram os valores semânticos. Esse nas da letra A, noites vivendo nas calçadas. Esse nas traz ideia de lugar. Por isso que não foi a letra A. Na letra B, vamos ver se da letra B. Vamos ver se ele tinha algum valor semântico. E do que era esse valor semântico? Tá aqui o em, Ele diz aqui, em parte do mês. Esse em parte do mês trazia ideia de tempo. Valor semântico de tempo, parte do mês. Por isso não foi a letra B. Na letra D, vamos ver esse D aí da letra D, Estão de passagem. Estão de passagem? Estão como? Estão desse jeito, de passagem. Então, esse de passagem é um modo. Estão como? Desse modo, de passagem. Por isso que não foi a letra D. E a letra E, o pela lado, pela cidade, trazia ideia de lugar. Passagem por onde? Pela cidade. A única que trazia ideia de direção era a letra C. Tudo bem? Bora mais. A gente está finalizando a primeira etapa das questões. São 13 questões da VUNESP, que é uma banca mais simples, mas que não quer dizer que seja fácil. Questão 10. Assinale a alternativa em que a palavra destacada expressa sentido de modo. Você está vendo o que a VUNESP fez? Ela destacou preposições. Você está entendendo onde é que você está, o que você está estudando? Você está estudando valores semânticos das preposições. E a banca quer a única que traga ideia de modo. Na letra A, para estacionar, finalidade. Na letra B, deixar o carro entre as duas faixas, lugar. Na letra C, o consumo de combustível. Esse D aqui não tem valor semântico de nada, é valor gramatical, é regência. O combustível é consumido, é regência. Olhe para mim,
Não precisava saber isso que eu estou falando para resolver essa questão da VUNESP. VUNESP é banca mais simples. Mas a letra C é pesada. A letra C, nela, a preposição de, ela não tem valor semântico de nada. Porque ela está completando o sentido do nome. É regência. Regência nominal. Consumo disto. Então, nem valor semântico tem. É bom anotar aí. Na letra C, essa preposição de tem valor semântico de nada. É valor gramatical. É regência. Por isso não foi a C. Resposta, letra D. Sem abandonar o carro com displicência. Com displicência é um modo. Abandonar deste modo, deste jeito. Lembrando que modo é igual a jeito. Se for jeito, é modo. E ele está falando do jeito, né? Vai abandonar de que jeito? Vai abandonar assim, ó, com displicência. Resposta, letra D. E a letra E, com essa, ó, com esse causa aqui, eu sou feliz. Por causa disso, dá para ver que esse por tem valor semântico de causa. Bora mais, questão 11, VUNESP. Essa aí é linda. A banca diz, assinale a alternativa em que a palavra por tem o mesmo emprego que o do trecho. É metabolizada por. Já te dei essa dica. Você tem aqui um verbo no particípio. Esse verbo no particípio te ajuda. Dá para ver que isso aqui é voz passiva. Então, tudo bem, voz passiva é um assunto que você ainda vai estudar comigo, mas não dá para ver que é voz passiva? Então, enzimas do fígado é o elemento que age. Esse por está iniciando o agente da passiva. Então, sabe como é que você vai dizer? Você vai dizer que esse por é uma preposição com valor semântico de agente. Você entendeu? Toda vez que a preposição iniciar o agente da passiva, ela terá o valor semântico de agente. Em outras palavras, a VUNESP quer uma outra preposição que tenha valor semântico de agente. Então, vem comigo. Letra A, ficou à espera de novos tratamentos por orientação médica. É como se eu dissesse, por causa de, valor semântico de causa. Ficou por causa da orientação médica. Letra B, o medicamento só pode ser manipulado. Com esse particípio aqui, eu sou feliz. Com esse verbo ser também, eu sou mais feliz ainda. Eu tenho aqui locução verbal de voz passiva, esse por traz valor semântico de agente. Resposta, letra B. Por que agente? Isso aqui é o agente da passiva. Laboratórios autorizados manipulam, nesse caso é presente, manipulam o medicamento. É o agente da passiva. Pegou o raciocínio? Coisa linda. Entendeu? O particípio aí te ajudando. Pegou essa dica? Valor semântico de agente. Letra C. Evitavam o medicamento por pura ignorância. Evitavam por causa de uma ignorância. O valor semântico é de causa. Esse por é causa. Qual é o fato que faz com que evitassem? Ignorância. Causa. Na letra D, por dia, tá fácil. Tempo. E a letra E também, ó, tá fácil. Por horas a fio. Tempo. Então, as letras D e E eram iguais, fáceis. Então, a resposta é letra B, por quê? Você entendeu a questão agora? A banca pedia um por que trouxesse o mesmo valor do por da frase do enunciado. Na frase do enunciado, eu tinha uma voz passiva, é metabolizada. A ondanzetrona é metabolizada por enzimas. Esse por ali da frase do enunciado iniciava um agente da passiva, ou seja, as enzimas do fígado metabolizam a ondanzetrona. Então, esse por tinha valor semântico de agente. E aí eu ainda te dei a dica que toda vez que vier o particípio é isso, lembra? DO, DA. Isso te ajuda a ver que o valor semântico é de agente. Por que agente? Porque está iniciando o agente da passiva. Tudo bem? A letra A, olhando aqui rapidamente para o chat para ajudar os alunos, a letra A poderia ser conformidade? Olha, às vezes a preposição pode ter mais de um valor semântico.
Mas aí eu não vejo ideia de conformidade, porque você está falando seguindo orientação médica. Mas ele ficou porque ele foi orientado. Eu nem vou negar que poderia ter um valor também tangencial aí de conformidade. Mas eu vejo aí uma relação maior de causa e efeito. O fato de ter tido a orientação médica fez com que ele ficasse à espera de novos tratamentos. Mas não há problema você dizer que há também um valor que a gente chama de tangencial, que também é secundário de conformidade. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui que você pode entender ou não se preocupe se você não entender. Mas para quem gosta disso, existe uma teoria que diz que a maior parte dos valores semânticos, conformidade, modo, meio, são valores semânticos de causa. Ou seja, isso é linguística, você não precisa saber isso, mas o que eu quero dizer é, tudo é causa e efeito. Só que, pode ser conformidade? Conformidade é um valor semântico atrelado à causa. Então, às vezes, é causa e você vai ver um outro valor. Modo, meio, é porque tudo, modo, meio, conformidade, pode ser causa. Então, não tem problema se, por isso que a linguística textual diz que, às vezes, a preposição, ela traz mais de um valor semântico ali acumulado. Então, ótima pergunta aí do chat. Poderia ter um valor semântico de conformidade? Sim, secundário a esse valor de causa. Tá bom? Problema nenhum. Beleza. Dri, tô ficando maluquinho que eu tô viajando. Isso significa que você perdeu a paz. Você tá estudando uma coisa que te leva para outro nível. Se você tá se sentindo assim, já meio doidinho, vendo vários valores semânticos, isso é ótimo, porque você está entrando no mundo maravilhoso do cheiro de circunstância. Quando o aluno começa a sentir esses cheiros, ele já está em outro patamar. O outro lá está decorando a lista de preposição. O outro lá está cantando musiquinha de preposição e conjunção. A musiquinha é legal? É. Já falei que eu não canto porque eu não sei cantar. É legal. Mas não é a musiquinha que vai resolver as questões. O que resolve é essa bagagem que você está tendo aí, e me deixa muito feliz, de valores semânticos. É isso que te leva para outro nível. Entendeu? Questão 12. Passei o dia inteiro em pé. Essa é ótima. Cara, essa é ótima. Ó, estamos finalizando. VUNESP, ó. Passei o dia inteiro em pé. Quando você diz em pé, cara, se o cara olhar só pro pé, vai surtar. Porque, não, cara, o que é pé? Mas, na verdade, não é pé, é em pé. E outra, manda a seta pro passei. Passei como? Quando você coloca a seta, eu acho que você resolve a vida. É como se eu dissesse, passei como? Passei desse modo. Passei desse jeito. Putz, a preposição tem valor semântico de modo. A banca quer um outro modo. Vem. Um outro valor semântico de modo. Aí ela traz várias preposições, várias ocorrências da preposição em. Você vai marcar a única que traga ideia de modo. Vamos embora de trás para frente. Vamos, ó, letra E, ó, em dias nublados. Tempo. Não é a letra E. Letra D, em cima de um balcão. Tá mole. Lugar. Então, ó, letra E, tempo. Letra D, lugar. Letra C está completando o verbo. Pensava em estudar. Se completa verbo, nem valor semântico tem. Tem valor gramatical. Regência. Pensava em, ó, coisa boa. Então, ó, não é a letra C, ó. Morava em lugar. Pronto, matei a questão. A única que trazia ideia de modo é a letra A. Precisa estar de que jeito? Precisa estar como? Em forma. Modo, modo. Jeito, jeito. Vamos embora para a última da VUNESP. Questão 13. A expressão maneiras eficazes de combater a pobreza está corretamente substituída
conforme a norma padrão da língua e com o sentido original preservado por. Então, isso é uma questão de reescritura. A banca quer que você substitua essa expressão combater a pobreza por uma preposição que mantém a frase correta e com o mesmo sentido. Resposta, letra D. Por que letra D? Por causa de regência. A questão 13, nela, a preposição, anote aí, ela não tem valor nocional, ela tem valor gramatical. Ela está ligada à regência. Traduzindo, para você marcar a letra D, você tinha que saber regência. Combate é nome que pede preposição a. Por que não é contra? Porque está errado. Erro de regência, combate contra. Combate contra, errado. Combate sobre e combate pela. A regência correta é combate a. Tudo bem? Combate a é a regência nominal. Regência do nome combate. O que você aprendeu neste vídeo? Estou fechando o vídeo. Você aprendeu o quê? Então, eu aprendi a reconhecer preposição. Aprendi a diferença entre preposição e locução prepositiva. Aprendi que locução prepositiva é uma expressão que termina com preposição. Aprendi que preposição e conjunção têm muito em comum. Elas trazem valores semânticos muito parecidos, só que preposição tem nomes mais específicos, conjunção é até mais fácil, você vai ver. Aprendi que para saber a diferença entre preposição e conjunção, que é assunto que eu vou ver daqui a pouco, conjunção, eu tenho que ter decorado lista de preposição. Antes, até, após, com, contra, desde, em, entre, né? Vale a pena aí até cantar uma musiquinha para decorar a lista, que eu não sei qual é a musiquinha. Me ajude aí no chat, beleza? Então, decorou a lista, tá, beleza, você já sabe que é preposição. Aprendeu que você tem que reconhecer os valores semânticos das preposições. É isso que as bancas pedem. Conheceu vários neste vídeo. Você conheceu o valor semântico de modo, tempo, lugar, direção, limite de tempo, limite de lugar, por, que é a preposição com valor semântico de agente, que começa o agente da passiva e que vem ligado a verbo no particípio. Aprendeu também que, às vezes, a preposição não tem valor semântico de nada, porque é regência, combate a. Aprendeu tanta coisa. Se a sua banca é uma banca simples, estilo VUNESP, você nem precisa assistir ao próximo vídeo. Mas se não, aí eu convido você a ficar. No próximo vídeo, a gente vai a fundo. Acabou o colinho. Agora é pancadão de questões de alto nível de preposição. O bicho vai pegar no próximo vídeo. Você vai decidir se você precisa ou não do próximo vídeo. Vamos lá.